Fala, casais, tudo bem por aí? Bom, pra quem não sabe, meu nome é Neia Nascimento, eu sou assessora de casamentos e hoje eu vou passar algumas dicas e a gente vai falar um pouquinho sobre como continuar com o planejamento do casamento em meio ao caos que a gente está vivendo nesse momento. E primeiro ponto que eu quero abordar, primeira coisa que eu quero falar é que assim, tudo bem você não estar bem. Afinal, acho que ninguém nesse momento, depois de um ano aí de pandemia, um ano de adiamentos, um ano de problemas, um ano de setor parado, um ano de sonhos adiados, ninguém tá bem. Se a pessoa tá bem, gente, ela é muito iluminada, porque assim, eu não conheço ninguém que tá bem. Então, a primeira coisa que você tem que colocar dentro da sua cabeça é que tá tudo bem você não tá bem. Tá tudo bem você, às vezes, ficar desanimada, você não querer mexer nas coisas do casamento, você não querer mexer nas coisas da obra da sua casa por causa da instabilidade. Tá tudo bem, não se cobre tanto, não fique frustrada por, às vezes, não conseguir fazer alguma coisa. Eu tenho casais que a gente tá, às vezes, no meio do planejamento, a gente já iniciou, e eles querem fazer contratações de alguns itens que esse determinado fornecedor ou esse determinado item não tem agenda ainda liberada, porque muitas vezes a gente do setor de eventos, a gente está segurando um pouquinho mais a nossa agenda. Então, não se frustre com isso, aguarde, espere, tudo tem seu tempo. Você não vai deixar de realizar o seu casamento por esperar. Fica tranquilo que as coisas vão melhorar, não sei quando, mas vão com certeza. Outra coisa é conte com o apoio dos seus pais e dos seus padrinhos. Nesse momento, tá tão instável, tem tanta coisa acontecendo que é muito importante você contar com a sua rede de apoio, sejam seus amigos, seus padrinhos, as pessoas que estão no seu trabalho. Ou não, procura um grupo de noivas, um grupo de noivos, entra lá, você vai entender que não é só você que está sofrendo com isso, são várias pessoas, são vários noivos. Eu mesma, como assessora, eu tenho casais que iam se casar no início, assim, na semana da pandemia. Eu acho que eu já citei esses casos algumas vezes aqui, mas vou repetir. Eu tenho um casal que eles iam se casar literalmente na primeira semana que fechou tudo. Então, é muito difícil para esse casal, quando tudo fechou, ele adiou, ele fez assim, não, a gente vai adiar para daqui um ano, que daqui um ano com certeza a gente vai casar, isso já vai ter passado. Era a esperança de todo mundo, na verdade. Eles iam se casar em março de 2020, né? Olha isso. Em março de 2020, passaram para março desse ano, de 2021, e ainda não conseguiram, assim, concretizar a festa do jeito que eles planejaram. Então, pensem como que esse casal fica. Então, entenda, se coloca um pouco no lugar de outras pessoas, perceba que isso é uma coisa global, ninguém tá bem. As coisas estão mais complicadas, mas não é por isso que vocês precisam deixar de ver, deixar de pensar, deixar de sonhar. Na verdade, vocês têm uma série de uma infinidade de empresas boas, idôneas, que estão aqui atrás, do outro lado, segurando essa barra para que vocês não sofram tanto impacto quanto já estão sentindo, mas assim, o menos o possível seria melhor. Deixa eu ver que tem aqui um comentário. Obrigada! Olha, lhe dou apoio total. Muito obrigada. Que bom saber que as dicas às vezes acabam chegando em outras pessoas. A gente não se conhece realmente. Mas eu acho que é esse momento. Eu acho que é o momento que a gente tem que se dar a mão, ajudar todo mundo, porque como eu falei, ninguém tá bem. Imagine você noiva, você pensa que tá tudo certo, que só você tá sofrendo, mas você já se colocou no lugar do fornecedor que tá um ano sem trabalhar? Você já se colocou no lugar daquele garçom que tá um ano sem o ganha-pão dele? Então, assim, é um momento que tá todo mundo, né? Não posso dizer palavrão nesse momento, né? Mas é um momento tá todo mundo ferrado. Então, se espelhe nessas outras experiências e entenda que tá todo mundo, tem alguma coisa de errado acontecendo na vida de todo mundo. Dá a mão pra pessoa que tá do seu lado. Percebe que isso vai acontecer com outras pessoas. Conversa, procura grupo de noivas, assim, eu acho que é uma rede de apoio hoje é a melhor coisa que você pode ter. Outra coisa, não desanime. Não desanime do planejamento do seu casamento. Na verdade, esse é um momento que até te dá um pouco mais de flexibilidade, mas presta atenção, gente. Vou falar, mas façam com cuidado.
Hoje, realmente, o nosso setor ele está parado praticamente há um ano. Então, sim, você pode encontrar, às vezes, um pouco mais de facilidade para fechar o contrato do seu casamento com o espaço, com o seu celebrante, com o seu fotógrafo, mas não é por isso que você tem que desmerecer o trabalho dessa pessoa, não. Muito pelo contrário. Porque o cara tá ali parado há um ano e ele tá se mantendo, é onde você tem que dizer, nossa, essa pessoa deve ser muito boa. Porque pensa que um ano sem... Imagina você, pensa que você tá um ano sem receber nada. Você ia conseguir se sustentar? Imagina que esse fornecedor, ele conseguiu se sustentar a empresa dele, sustentar seus funcionários. Então, na hora de você ir pedir orçamento, na hora de você seguir com a contratação, não desmereça esse fornecedor. Peça sim, eu sei que noivo adora um desconto, peça desconto, chora, conversa, negocia, mas sem desmerecer. Eu já ouvi muitos casos de pessoas desmerecendo fornecedores que falam assim, às vezes, mas você tá um ano parado, você pode me dar um desconto? Não é por isso, gente, não é por isso, literalmente. Um ano parado só demonstra o quanto esse profissional é competente de manter a empresa dele ativa em um momento, em um cenário que está totalmente ruim para todo mundo. Então, resumindo, não desanime de você fazer a pesquisa, de você continuar com o planejamento do seu casamento. É um momento que sim, talvez você tenha algumas vantagens em relação à negociação. É um momento também que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Não adianta você começar o planejamento sem tomar as devidas precauções que eu vou falar agora. Uma delas é pesquise com mais afinco, pesquise com mais cuidado todos os seus fornecedores. Identifique se essa empresa ela é realmente idônea, se ela não tem nenhum tipo de reclamação, se o contrato está bem formalizado, se ela tem CNPJ, se ela tem cadastro em todos os órgãos competentes. Porque assim, como eu já expliquei e vocês estão vendo, é um ano que o setor está parado. É muito difícil para a gente, fornecedor de casamento, se manter nesse mercado. Sendo que a gente não consegue entregar festa, então cada vez vai acumulando mais eventos, a nossa agenda vai ficando mais apertada e a gente não consegue vender outras datas, que é o que faz o nosso giro de mercado. Então, se vocês não se planejarem, não pesquisarem muito bem essas empresas, pode ser que vocês caiam aí num conto, no vigário, pode ser que vocês acabem contratando uma empresa que não seja tão legal. Então, esse é o melhor momento para vocês fazerem todas as pesquisas, identifica, entra nas redes sociais, reclame aqui, pesquisa o CNPJ, pesquisa em tudo quanto é lugar, antes de fazer qualquer contratação. Dessa forma, você resguarda o seu casamento, como eu já falei outras vezes, vocês só casam uma vez. Então, é muito importante que vocês tenham essa noção do quanto é importante vocês fazerem todas as pesquisas para trazerem para o seu casamento profissionais idôneos que não vão te deixar aí na mão depois no final. Outro ponto é realmente isso, cuidado na hora das contratações. Quando você vai fazer a contratação de qualquer fornecedor, eu já citei isso em outras lives, já falei diversas vezes sobre quais são os cuidados que vocês devem ter na hora de fazer o contrato com essa equipe. Mas vamos retomando e pensando nesse momento que a gente está vivendo. Estipule ali um prazo de um possível adiamento. Não é o que a gente quer, obviamente. Quando a gente está pensando num casamento, a gente quer casar no dia que a gente escolheu. Mas identifique, entenda que, se for necessário adiar o seu casamento, é possível? Qual é o prazo? Agora a gente já está um pouco mais calejado, o setor já está entendendo um pouco mais sobre esses adiamentos, então eu tenho visto muitos contratos estipulando para os noivos, olha, caso a pandemia perdure e não seja possível realizar o seu casamento, você pode adiar sem custo durante um ano. Coloca isso, identifica isso, põe isso no seu contrato. É muito importante para você, noivo, que você tenha essa segurança. Infelizmente, a gente percebeu aí nesse último ano que a gente literalmente não sabe o dia de amanhã. Então, vocês precisam estar resguardados, respaldados e de acordo com tudo. Então, coloca aí uma cláusula. Gente, peca pelo excesso. É melhor ter alguma coisa no seu contrato a mais do que ter a menos. Bota lá que vocês vão ver que é melhor. Caso vocês precisem usar, bom, já tá lá. Se vocês não precisarem, melhor ainda. Quer dizer que o seu casamento conseguiu seguir o curso que vocês tinham planejado, vai acontecer na data que vocês pensaram, com tudo que vocês sonharam. Melhor ter do que não ter. Como eu já falei outras vezes também,
Na hora de você formalizar o contrato, as coisas têm que estar muito bem escritas para os dois lados. Não adianta vocês noivos pensarem que vocês são os únicos que devem ter alguma vantagem ou uma relação de contrato. O contrato ele serve para ambas as partes. E isso é positivo para vocês. Não identifiquem aquelas cláusulas que o fornecedor coloca, como taxa de cancelamento, como algumas normas e restrições. Não identifique isso como um problema. Identifique isso como o fato dele estar se respaldando também. Imagine que a gente tem aí 50, 100 casamentos no ano. Um noivo vai lá e dá dor de cabeça para esse seu fornecedor, assim, algum ponto que ele tem que entrar juridicamente ou qualquer coisa do tipo. E se ele quebra e não entrega depois dos outros 99 casamentos? Então, assim, o contrato ele precisa ter esse ponto ali de equilíbrio, de vantagem para os noivos e de vantagem também para o fornecedor. Não abusa muito da boa vontade, porque nem sempre é possível fazer algumas modificações. Eu entendo que, vamos aí às ponderações, eu entendo que se você está contratando a banda do seu casamento, ela cobrar 100% de multa do seu contrato 30 dias depois de fechamento do contrato, ou seja, sei lá, um ano antes do seu casamento. Talvez isso seja abusivo, não sei, vamos identificar aí cada um. Por quê? Porque ele tem um ano aí para revender essa data. Agora, 30 dias antes do seu casamento, talvez não seja mais tão abusivo. O cara não vai conseguir passar essa data para frente, ele não vai conseguir vender essa data de novo. Então, ele está perdendo o faturamento. Então, talvez ele tenha realmente que reter uma multa. Tudo deve ser combinado. Se você não lê, se você não presta atenção no que você está assinando, você vai se prejudicar. Você vai prejudicar o seu casamento. Então, tome muito cuidado com cada ponto do contrato. Enfim, retomando aí o assunto principal, que é como vocês devem continuar planejando o casamento em meio ao caos que a gente está vivendo. Resumidamente continue planejando, pesquise com mais afinco, tome mais cuidado com as contratações e com os contratos dos fornecedores. Identifique, faça cada vez mais aquela coisa de pesquisar, de entrar em contato, de pegar referências. Isso é muito mais importante para o seu casamento. Como eu falei, se a empresa ela está conseguindo se manter durante esse um ano parado, já é um indício de que essa é uma boa empresa. Eu vi muitas, e vocês devem ter visto também, muitas empresas quebrando no meio do caminho agora. E provavelmente na hora que começar a retomada dos eventos, pode ser que algumas empresas ainda tenham dificuldades na questão de entrega, justamente porque muitos casamentos foram acumulados em datas, às vezes iguais, ou muito uma em cima da outra. Então, é muito importante que vocês tenham esse cuidado na hora de fazer as próximas contratações. É possível e vocês devem continuar o planejamento do casamento, só que cada vez com mais cuidado, como assessora, ou com o apoio aí de vocês terem pesquisado, terem um respaldo maior, certo? É isso, gente. Como eu já falei, toda quarta-feira eu vou trazer um tema aqui pra gente discutir, pra gente conversar. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar pelo direct. E com certeza eu vou criar um conteúdo que seja mais amplo aí e que tenha a ver com o seu casamento. Obrigada pela presença de todos. Um beijão e até a próxima.